queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro de Mateus, eu quero convidar você para que a gente possa aí ter um tempo da palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 14, né? Livro de Mateus, capítulo de número 14, ou 14, né? Como alguns dizem, 14. Você vai estar abrindo aí no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler aí um texto muito conhecido, mas eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus vai falar conosco hoje de uma forma tremenda, poderosa, em nome de Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 22, Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Se você está pela primeira vez nessa live, seja muito bem-vindo, tá? Deus abençoe, que você abra o teu coração, que você escancare o teu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como Deus está tratando comigo nessa palavra. Deus tratou muito comigo nessa palavra, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês em nome de Jesus. Se você ainda não conhece a nossa igreja, você que está aí nos assistindo neste momento, né, ouvindo a palavra de Deus, se você ainda não conhece a nossa igreja, assim que nós estivermos liberados, né, não deixe de participar, não deixe de estar conosco, para que você possa conhecer e juntos a gente caminhar até a volta de Cristo em nome de Jesus. Se você ainda não baixou o aplicativo, e aqui é Morumbi Piracicaba, depois você baixa lá, que você vai ter todas as informações da igreja, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima ao mar. Olha que forte isso. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha que forte isso. E disse ele, Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo estendendo a mão Jesus o segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Feche seus olhos. Se você puder ir na tua casa, colocar a mão no teu coração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor tem sido tão bom para nós. O nosso coração é grato, o nosso coração realmente, ó Deus, tem sido grato a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado. Eu tenho certeza, ó Deus, que talvez não temos vivido aquilo que nós queremos, não estamos conquistando coisas que nós desejamos, mas tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu peço que o coração dos teus filhos sejam acalmados agora, como essa tempestade foi acalmada por uma voz profética. Eu peço, Pai, que a voz do teu Espírito traga paz a esses corações agora, em o nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por cada lar, por cada família, e eu profetizo em nome de Jesus, que esse vento vai cessar, e nós chegaremos sim, ó Deus, ao outro lado, ao lado onde o Senhor tem nos destinado a nós chegarmos. Pai, que a minha boca seja nessa noite, mais uma vez, apenas um instrumento do Senhor. Uma boca, ó Deus, usada pelo teu Espírito, para falar não aquilo que o homem deseja falar,
mas tudo aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, em o nome de Jesus. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa, meu Deus, os erros cometidos, ó Pai, contra o Senhor, mas que pela Tua misericórdia e pela Tua graça, eu possa mais uma vez ser instrumento do Senhor na vida dos Teus filhos. É assim que eu oro, e desde já te agradeço, em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, aí na tua casa, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Queridos, o Evangelho de Cristo, ele é fascinante, ele é apaixonante, e é tudo mais que você possa estar falando. Quando nós queremos entender qual é a perfeição e um exemplo a ser seguidos, a mais que Paulo possa ter falado, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós precisamos entender que o nosso alvo, a nossa vida precisa estar sempre, os nossos olhos precisam estar sempre fitados em Cristo. Cristo é o exemplo de que tudo se pode fazer nessa terra. E nós, como imitadores de Cristo, e mencionando mais uma vez o que o apóstolo Paulo disse falando, que nós devemos ser imitadores de Cristo, é assim que nós precisamos ser. Precisamos olhar para Cristo, precisamos imitar a Cristo, precisamos ter as atitudes que Cristo nos ensinou a ter. Como o mundo vai conhecer que há diferença em nós? Como o mundo vai conhecer que há uma diferença em nós? Não é quando nós colocamos a Bíblia embaixo do braço e nós falamos que nós somos crente, nós somos evangélicos, não. Mas é quando nós demonstramos o amor de Cristo através das nossas vidas. É quando nós superamos as adversidades, como Cristo nos ensinou a literalmente a vencer as adversidades. É fazer literalmente aquilo que Cristo nos ensinou, sendo homem sim, como Ele foi, mas mostrando toda a graça divina sobre as nossas vidas. Que nessa noite você possa abrir teu coração e entender que você é sim um exemplo de fé. Tem muita gente olhando para você, tem muitas pessoas literalmente olhando para a tua vida, olhando para você. E se você nessa caminhada você esfalecer, você pensar em desistir, muitas pessoas também vão pensar em desistir. Então a primeira palavra que eu tenho para você nessa noite: continue olhando para Cristo, continue caminhando, continue avançando. Nós vamos avançar. Se o diabo achou que ia usar dessa situação para fazer a gente retroceder, eu tenho uma palavra profética para o teu coração nessa noite. O Espírito Santo te fortalece para que você possa continuar essa caminhada de fé, em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Escute, o capítulo 14 vai mostrar um dia muito difícil de Jesus. Nesse dia, Jesus recebe uma notícia muito ruim. E qual é essa notícia? O seu primo, uma pessoa que ele amava muito, o precursor, aquele que anunciou que Jesus viria, aquele que disse: o que vai vir após mim, meu Deus. Aquele rapaz que literalmente foi a voz que clamava no deserto, amigo de Jesus, parente de Jesus, ele acaba de ser degolado por fazer a vontade de Deus, por literalmente não se omitir, não se esconder daquilo que era para ele fazer. Ele foi perseguido e pela sua perseguição ele foi morto. E Jesus recebe essa notícia ruim. Mas mesmo Jesus recebendo essa notícia ruim, Jesus não parou de fazer aquilo que deveria fazer naquele dia. A notícia ruim não pode me parar. A notícia ruim não pode me desanimar. Eu tenho um propósito nessa terra, você tem um propósito nessa terra. E infelizmente a maior arma de Satanás hoje é literalmente lançar palavras aos nossos ouvidos para que a gente possa parar, para que a gente possa retroceder. São notícias ruins, são noticiários ruins, são literalmente palavras negativas que o diabo tenta usar para que as nossas vidas sejam atacadas, como uma flecha que tenta atingir o alvo. Palavras negativas tentam atingir o nosso coração. E quantas pessoas estão hoje porque permitiram que uma palavra negativa, uma palavra de morte, uma palavra de desânimo entrasse no coração, e hoje está literalmente esmurecendo, caindo, dobrado essa situação. Jesus recebe uma notícia muito difícil, e a notícia que Jesus recebe não era um problema de uma enfermidade.
A notícia que Jesus recebe não era alguém que tinha sido amigo que estava desempregado. A notícia que Jesus recebe não era uma situação adversa, simples, que facilmente poderia ser resolvido. Mas a notícia que Jesus recebe é que um amigo, um parente, alguém que era um companheiro de ministério, literalmente morreu por causa do evangelho. Só que Jesus, ouvindo isso, Jesus não deixou de fazer aquilo que ele estava sendo enviado para fazer. E talvez o diabo está usando palavras, o diabo está usando situações, palavras negativas para tentar te parar. Porque se você parar, outras pessoas que estão do teu lado também vão parar. Se você desistir agora, outras pessoas que estão do seu lado também vão desistir agora. Se você retroceder agora, olhe para cá. Se você retroceder agora, quantas pessoas estão olhando para você? Também vão retroceder, também vão desistir, também vão parar. Jesus ouviu algo negativo, Jesus ouviu algo de muita tristeza, mas isso não parou Jesus Cristo. Jesus ainda continua a fazer o que ele tem de fazer. Nós sabemos que aconteceu nesse mesmo dia. Jesus multiplica pães, peixes. Jesus dá de comer uma multidão, porque Jesus sentiu compaixão daqueles homens que estavam necessitando não somente de uma palavra de fé, mas também estavam necessitando de algo para comer. Porque mesmo em dias de dificuldade, é justamente quando nós somos colocados na prensa, nos dias difíceis, é quando Deus extrai de nós o que nós temos de melhor. E eu quero liberar uma palavra na tua vida agora. Essa prensa, essa dificuldade, esse dia ruim, só vai extrair coisas extraordinárias. E eu sou profeta de Deus essa noite, para liberar na tua vida. Essa dificuldade vai gerar milagre de Deus, não só na tua vida, mas daqueles que estão na tua volta também, em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu. Jesus tem uma notícia ruim. Jesus tem agora a oportunidade de voltar, de ter um dia de descanso, um dia de tristeza, mas ele decide continuar a viver o propósito e fazer aquilo que o Pai tinha enviado ele a fazer. E no dia de tristeza, que Jesus tem uma notícia ruim, Jesus multiplica o pão, Jesus multiplica peixe, Jesus dá de comer àqueles que necessitam, porque a tristeza, a palavra de derrota, a notícia ruim não impede o propósito de Deus na nossa vida. Jesus agora, após fazer todo esse milagre, Jesus agora alimentou, deu comida, e a multidão queria aclamar Jesus como rei sobre eles, e Jesus dá uma palavra aos seus discípulos dizendo: olha, atravessem para o outro lado do lago. Olha quem disse, versículo 22, e ordenou Jesus. Quem disse para eles atravessarem foi Jesus. Jesus dá uma palavra para eles. E qual é a palavra que Jesus dá? Vocês vão atravessar, eu vou ficar aqui porque eu vou despedir a multidão, eu vou subir ao monte para orar, mas eu quero que vocês tiveram um dia de muito trabalho, vocês estão cansados. Olha a compaixão de Jesus, o amor de Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz assim: ó, deixa que eu me despeço da multidão, vai embora agora, entrem no barco. Já tinha um barco preparado para eles atravessarem do outro lado da margem. E a Bíblia vai dizer que Jesus então despede a multidão, dá uma ordem aos discípulos dizendo: vai, atravessem ao outro lado. E a Bíblia vai dizer que Jesus sobe no monte para orar. Olha que interessante isso. Existia uma direção de Cristo. Olha para cá, existia uma direção de Jesus. Existia uma palavra de Jesus. E qual era a palavra? Atravessem para o outro lado da margem. Agora eu pergunto para vocês: esses discípulos, quando eles entraram no barco, eles estavam obedecendo a Jesus ou não? Claro que estava. Jesus deu uma ordem, Jesus ordenou, foi uma ordem, não foi um pedido. Jesus disse: vão para o outro lado, atravessem para o outro lado. Agora esses homens estão dentro de um barco, na direção de Cristo, na ordem de Jesus. E agora a Bíblia vai falar que eles estão justamente andando, ou melhor, navegando com o barco. E quando chegam a uma certa distância, e Jesus no monte orando, Jesus do alto do Monte Betão, observando aqueles homens que estavam indo àquela palavra que foi direcionada por Jesus. Então olha para cá e preste atenção, estava tudo no controle, porque eles estavam obedecendo. Só que a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, que no meio do percurso, no meio do caminho,
no meio da travessia, a Bíblia vai dizer que um grande temporal, ondas se levantaram e açoitava o barco, e o vento era contrário. E aí alguém pergunta para mim e diz: pastor, mas não foi Jesus que mandou eles atravessarem? Eu respondo para você de novo: foi. E talvez você olhe para a tua situação hoje e você está vivendo debaixo, olha para cá, debaixo de uma palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo na tua vida? Vento contrário, tempestade. E aí sabe que o diabo vai soprar no teu ouvido? E aí? Adianta você obedecer a Deus? E aí? E é isso que o diabo faz. Porque ele tem um monte de secretário nessa terra. Mas tem um monte de secretário de Satanás que empresta a boca para o diabo, para olhar para você e dizer: cadê o teu Deus nesse momento? Você está obedecendo a Deus, você está servindo a Deus, você está no barco que Jesus mandou você entrar, e agora, cadê o teu Deus? O vento é contrário, as ondas estão subindo. Quanta boca de Satanás olhou para você no meio dessa crise e disse: e agora, cadê seu Deus? Mas você não está obedecendo a Deus, mas você não vai na igreja, você não vai na casa de Deus, que nem você diz, você não é crente, você não dá oferta, você não dá dízimo. Cadê o teu Deus? Nós sempre vamos ouvir a voz contrária tentando a nossa vida. E a pergunta que muitas vezes a gente faz é: mas por que eu estou vivendo isso, se eu estou obedecendo a voz de Deus? Talvez seja essa pergunta que você esteja falando para você, ou seus filhos perguntaram para você, ou tua esposa, ou teu esposo, ou alguém da tua casa diz assim: olha, nós estamos fazendo tudo certo, olha só a tempestade que levantou na minha vida. Olha para cá. Talvez a maior dúvida no teu coração é porque você está obedecendo a Deus e a tempestade se levantou. Talvez a maior dúvida do teu coração hoje, sabe qual é? Você tem feito aquilo que Jesus ordenou e sabe o que está acontecendo? Tempestade. E aí o diabo está soprando no teu ouvido, dizendo: desiste, pula do barco, volta, retrocede, desiste, para, você não vai conseguir, você não vai vencer. E talvez ele tenha acusado coisas do seu passado para dizer: você vai ser um derrotado como teu avô, como teu pai, como alguém do teu passado. Ei, desiste disso. O diabo talvez tenha usado boca de pessoas, ou soprado na tua mente esses pensamentos malignos dizendo: desiste. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você: mesmo que tenha tempestade, não desista, porque se Cristo ordenou você atravessar do outro lado, independente do que aconteça no meio do caminho, você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Olha para cá. A Bíblia vai dizer, e se você for ler o livro de Marcos, diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e era a 4ª vigília da noite. Olha só, Jesus despede os homens à tarde. Às 6 horas, na primeira vigília aproximadamente, esses homens começam a atravessar o lago. Só que agora Jesus está observando eles, e é a 4ª vigília. Que hora que é? Primeira vigília, das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. Primeira vigília. Segunda vigília, das 9 horas da noite até a meia-noite. Terceira vigília, olha para cá, da meia-noite às 3 horas da manhã. 4ª vigília, 3 horas da manhã até 6 horas da tarde. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a se direcionar a eles na 4ª vigília. Jesus não poderia ter ido antes? Marcos, falando desse mesmo tempo, desse mesmo texto, vai dizer o seguinte: que Jesus observava o que estava acontecendo com os discípulos. Jesus estava vendo a onda levantar, Jesus estava vendo o vento soprar contrário, Jesus estava vendo o sufoco daqueles homens. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai no 4ª vigília. Como eu amo esse Deus, meu Deus do céu, como eu amo esse Deus. Por que Jesus não foi antes? Por que Jesus não resolve situações antes, Beto? Por que Jesus não vira essa página antes, Pai? Pastor, por que Jesus não vira esse negócio? Porque Jesus, se Ele pode, se Ele é Deus, se Ele resolveu na 4ª vigília, Ele poderia ter resolvido na 3ª, Ele poderia ter resolvido na 2ª, Ele poderia ter resolvido na 1ª. Mas por que Jesus resolveu literalmente na 4ª vigília? Aqui a gente pode tirar um monte de ensinamento, mas vou falar 2 deles, só rapidinho para você. Primeiro, para os discípulos entenderem quem realmente Deus era, que a força do braço deles, o conhecimento do mar,
que alguns dos discípulos tinham, que eram profissionais da água, profissionais do mar, não adiantava, porque tem situações, irmãos, que quando foge do teu controle, você precisa entender, e tem situações que não é o teu conhecimento, não é o teu diploma, não é aquilo que você sabe, é Deus e ponto final. Segunda coisa, eu te explico facilmente, porque Jesus não veio antes, porque Ele sabe o tempo certo. Jesus sabe o tempo certo. Jesus sabe que você aguenta. Jesus sabe que você suporta. Não reclama, irmãos, no meio da tempestade. Olha para cá, não murmura no meio da tempestade, não questiona no meio da tempestade. Apenas entenda que no tempo certo, o socorro bem presente na hora da angústia vai chegar sobre a tua vida. Olha para cá. Jesus poderia. Jesus já poderia ter virado essa página na tua vida? Poderia. Jesus já poderia ter feito algo nessa situação? Poderia. Por que Jesus não fez? Porque Ele está te ensinando algo. Essa tempestade aqui, olha para cá, essa tempestade foi pedagógica. Jesus estava ensinando os discípulos. E a palavra de Deus hoje é, no meio de tudo isso que está acontecendo: pastor, por que Deus não pode virar essa situação que o mundo está vivendo? Porque essa situação está ensinando muito crente a ser crente de verdade, a parar de brincar com Deus. Essa situação está ensinando nego a colocar o joelhinho no chão, está ensinando gente a colocar a carinha no pó, reconhecer que só Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele é soberano. Há muito tempo, tem gente que não orava há tanto tempo e agora voltou a orar. Ah, meu Deus, foi preciso passar por tudo isso, irmãos. Essa tempestade era pedagógica. Jesus estava ensinando os discípulos, como Jesus está nos ensinando nesse dia. Alguma coisa o Senhor está querendo te ensinar. Talvez a você a perdoar mais, talvez a você tomar mais atitude, talvez você se aproximar mais de Deus, talvez você orar mais, talvez você jejuar mais, talvez você está mais sensível à voz de Deus. Eu não sei o que é, mas essa tempestade, Deus manda dizer que é nela que Ele está tratando o teu coração. Aleluia. Olha para cá. Jesus poderia, mas Ele foi na quarta vigília. De repente Jesus começa a vir. Jesus poderia ter pego um barco que estava ali também, na beira. Teriam outros barcos à beira do lago, mas a Bíblia vai dizer que Jesus não usa um barco. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele vem de uma forma diferente. Ah, meu Deus. E qual era a forma que Jesus vem? Andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas. O que era mais problema para eles? Qual era o maior problema deles? A tempestade, o mar que estava revolto. Olha para cá. E Jesus vem andando sobre as águas. Olha para cá e preste muita atenção nisso, para você entender o tamanho do teu Deus, para você parar de duvidar, para você parar de questionar, para você parar de murmurar, para você parar de deixar com que a dúvida entre no teu coração. A maior dificuldade deles era o mar, porque eles estavam atravessando no mar, a tempestade, o temporal, as ondas eram altas, o vento era contrário, e Jesus vem andando sobre as águas. Jesus estava ensinando: esse problema que é grande para vocês, Ele tem poder para andar sobre ele. Eu vou falar de novo para você: esse problema que se levanta contra a tua vida de uma forma pedagógica, Jesus, Ele tem poder para mudar essa situação a hora que Ele quiser. Então Ele está te ensinando, e Ele mostra para você nessa noite que Ele é maior do que qualquer problema que você possa estar atravessando. Jesus vem andando sobre as águas, e quando aqueles homens, eles olham de longe, meu Deus do céu, eles olham de longe, e qual é a primeira coisa que eles gritam dizendo? É um fantasma. A Bíblia vai dizer, eles gritam de medo. Porque o contrário da dúvida, da fé, é a dúvida, é o medo. Quando a gente tem medo, irmãos, a gente começa a olhar para situações que podem ser a oportunidade da nossa vida como o maior problema na nossa vida. Pastor, eu não entendi, vou te explicar. O medo que o povo de Israel tinha de Golias fez o povo de Israel, os homens de batalha, se esconder, porque eles estavam com medo.
E talvez hoje, o que você está achando que é um problema, que é uma situação, a forma que não está se manifestando, talvez você está num problema e você está olhando uma situação e acha que está vindo outro problema. É Deus dizendo: eu estou se manifestando no meio dessa tempestade, no meio desse problema. E muitas pessoas têm olhando para esse problema e está vendo a resposta, mas está olhando com olhar de medo. Ao invés de ver a resposta, está olhando para mais um problema, e não é. Olha para cá. Os discípulos, porque eles estavam com medo, eles olharam Jesus andando sobre as águas e acharam que era um fantasma. Arranca esse medo do teu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor não colocou em nós um espírito medroso, um espírito que retroceda, um espírito que literalmente apague o brilho do Espírito. Não. Deus colocou dentro de nós um espírito de valente, de ousadia, de esperança. O Espírito Santo de Deus reina dentro de você e ele não é um espírito de medo. Então arranca esse medo do teu coração. Os discípulos dizem: mas a voz de Cristo é a voz que acalma toda a tempestade. Mas a primeira tempestade a ser acalmada não foi a tempestade física. Olha para cá, meu Deus do céu. Antes de Jesus acalmar aquela tempestade que ele acalma aqui no versículo de número 32 melhor. Antes de Jesus acalmar a tempestade, primeiro Jesus acalma a tempestade no coração daqueles homens que estavam dentro do barco. Jesus disse: não tenham medo, sou eu, meu Pai. Porque é isso que o Espírito Santo quer trazer para você nesse dia. Uma calmaria no teu coração, uma paz no teu coração. Sabe quando você recebe essa paz no seu coração, a tempestade que está à tua volta não te para. Olha para cá que eu vou te mostrar para você na Bíblia. Primeiro Jesus quer acalmar teu coração. Primeiro Jesus quer colocar paz no teu coração. Primeiro Jesus quer literalmente tirar todo esse medo do teu coração. Antes dele acalmar a tempestade externa, ele quer acalmar a tempestade interna no teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Tinha 12 discípulos dentro desse barco. E quando ele diz: sou eu, não temais, o coração de Pedro, eu imagino que o coração de Pedro fez assim, ó: meu Deus, é a voz do Mestre, é a voz do meu Deus, é a voz do Senhor, é a voz do Cristo. Ouça essa voz no teu coração hoje: não temais, não temais. Pastor, a porta se fechou. Não temais. Pastor, eu recebi uma notícia péssima. Não temais. Pastor, a minha vida está de perna para o alto. Não temais. O Senhor está no controle de todas as coisas. Aí Pedro, quando ele recebe a calmaria no coração, ele diz, versículo de número 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu que está aí, manda eu ir contigo. Pedro disse: o meu coração está em paz. E agora, irmãos, a tempestade não tinha parado ainda. Pedro que estava com medo dentro do barco, agora Pedro queria sair de dentro do barco. Olha para cá. Pedro que estava apavorado dentro do barco, agora Pedro quer sair para fora do barco. Por quê? Porque uma palavra de Cristo transformou primeiro o coração dele, trouxe paz ao coração dele. E é isso que Jesus quer fazer com você. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Acalmar teu coração. O apóstolo Paulo vai dizer que existe uma paz que excede todo entendimento. Jesus disse: eu te dou a paz, e não é a paz que o mundo te dá. A paz de Cristo é diferente. Eu posso estar no meio da tempestade, mas o meu coração está em paz. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus disse para Pedro, versículo 29, e disse-lhe Jesus: então vem. Talvez Pedro poderia, ou alguns discípulos achavam que Jesus poderia falar, ou alguém poderia dizer: ah, Jesus, eu só iria se Jesus dissesse: eis que te digo, e agora eu estou calando a tempestade, colocando uma rampa no mar, e pode vir agora, Pedrão. Não, a única coisa que Jesus disse para Pedro foi: você quer vir? Se quer vir, pode vir. Quer vir? Pode vir. Aí eu imagino Pedro colocando o primeiro pé para fora da água.
E de repente, aquilo que é totalmente um líquido, Pedro consegue ser sustentado por aquilo. Pedro tira o primeiro pé e sente a firmeza, porque Pedro não está andando pelas águas, Pedro está andando pela palavra que Jesus liberou sobre a vida dele. Pode vir, Pedrão. Aí Pedro coloca o segundo pé na água, e a Bíblia vai dizer que Pedro começa a andar sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa do Espírito para você. Pedro estava ainda no meio da tempestade, mas quando Pedro estava com os seus olhos em Cristo e ouvindo a obediência na direção de Cristo, o problema não era mais problema. Pedro estava andando sobre a tempestade, Pedro estava andando sobre a água, Pedro estava andando contra o vento, porque Pedro estava olhando para Cristo, e Pedro estava sobre a palavra de Cristo naquele momento. Pedro sai andando, e a Bíblia vai dizer que ainda o vento era forte, mas Pedro estava andando. Deus quer fazer você andar por aquilo que te fez parar. Deus quer fazer você avançar sobre coisas que tentaram te parar nesse ano de 2020 e nesse ano de 2021. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Essa tempestade não é maior do que a palavra que Deus tem liberada para a tua vida. Pedro está andando sobre as águas, mas aí vem o problema, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Pedro está olhando para Cristo, Pedro está olhando para Jesus, e Pedro está ouvindo a palavra de Jesus. Pedro pode vir, Pedro pode vir, Pedro pode vir, e Pedro está andando na palavra, olhando para Cristo, mas de repente, olha para cá, a tempestade não tinha parado, o vento não tinha cessado ainda, e a Bíblia vai dizer no versículo 30, que Pedro começou a sentir o vento forte. Sabe qual é o nosso problema? A gente está sentindo, sendo que é para a gente viver pela fé, mas a gente permite que o sentimento tome conta do nosso coração. A gente tem que viver pela fé, mas a gente está deixando que o sentimento entre no nosso coração. O sentimento do medo, o sentimento da dúvida. Pedro não afundou por causa da tempestade, Pedro afundou porque duvidou. Jesus disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Pedro não afundou por causa da tempestade, Pedro afundou por causa da dúvida. E a pergunta para você hoje: você tem a oportunidade de passar por cima de coisas que estavam te parando. Você tem a oportunidade de vencer temporais que estavam se levantando contra a tua vida. Mas no meio do temporal, ali no meio do temporal, também você vai ter vento forte, vai ter tempestade. Mas essa tempestade, esse temporal, esse vento não é maior do que uma palavra liberada de Deus para a tua vida. Porque se Cristo disse pode vir, não tenha dúvida, continua marchando mesmo que tenha tempestade. Pedro começa a sentir, e a Bíblia vai dizer que Pedro, quando começou a sentir, teve medo. E o medo leva à dúvida, e a dúvida leva a naufrágio. E sabe qual é o grito de Pedro quando começa a afundar? Senhor, versículo 30, final dele: salva-me, Senhor, salva-me. Aí Jesus, estendendo a mão, ele pega por Pedro. E eu acredito, irmãos, eu estou conjecturando sem ferir o texto, que quando Pedro começou a afundar, talvez, Beto, os discípulos que estavam no barco começaram a falar assim: quis fazer gracinha, né? Quis fazer uma mala, achou que era melhor que todos. Só que deixa eu falar uma coisa para você: só tem coragem de colocar o pé na água, de andar sobre a água, quem tem coragem de tirar o pé do barco. Se você não tira o pé do barco, se você não tem coragem de sair da sua zona de conforto, se você não tem coragem de sair do lugar que você acha que é a sua zona de segurança, não critique quem colocou o pé na água para andar sobre ela. Não critique Pedro, que andou sobre as águas. Pastor, mas foi pouco, mas ele andou sobre as águas. Depois de Jesus, não existe na Bíblia. Escute, não critique quem tem coragem. Se você não tem a coragem de colocar o pé para fora do barco, não critique quem afundou no meio do caminho. Ele caminhou, ele andou, mas pastor, ele afundou. Mas Jesus está lá para quem
tem coragem de sair no barco, Jesus está sempre lá para segurar as mãos, se caso no meio do caminho você afundar. Jesus pega ele, eu imagino a experiência desses dois voltando para o barco. Aí eu imagino a cena, a cara dos 11 discípulos olhando, dizendo: meu Deus, que experiência foi essa? Aí quando Jesus entra no barco, versículo 32, a Bíblia vai dizer que Jesus acalma a tempestade. Olhe para cá, primeiro Jesus acalma dentro, depois Jesus acalma a tempestade fora. Primeiro Jesus acalma essa tempestade. Se o seu coração tiver um turbilhão de dúvida, de sentimento, de emoções, você com certeza não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir sentir a paz de Cristo. Primeiro Jesus acalma, calma, sou eu, não tenho medo. Depois Jesus acalma a tempestade que está à sua volta. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Jesus está acalmando primeiro essa tempestade aqui, do teu coração. Não temas, Ele é contigo. E eu quero liberar também uma palavra profética dizendo: Jesus está acalmando hoje essa tempestade que está à sua volta. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você em nome de Jesus. Quando Jesus entra no barco, os discípulos se aproximaram dos que estavam no barco e adorando, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Por que Deus permitiu tudo isso, né? Porque Jesus só apareceu naquele momento da tempestade? A resposta está aqui, versículo 33. Então se aproximaram os que estavam no barco e adorando, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Esses discípulos andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham dúvida de quem Jesus era. Eu não disse, através da mensagem do Espírito Santo, que esse temporal era pedagogo? Deus estava ensinando? A prova está aqui. Eles andavam com Jesus, mas ainda eles tinham dúvida de quem Jesus era. Por que está acontecendo tudo isso? Para que o mundo adore, se curve diante do Deus e entenda que só Ele é o Senhor. Só Ele pode abrir a porta, só Ele que fecha a porta, só Ele que traz a cura, só Ele, 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 só Ele. E a Bíblia vai dizer que eles reconheceram e disseram: verdadeiramente é o Filho de Deus. E nessa noite, como você olha para Jesus? Alguém que resolve o teu problema? Ou alguém que, independente de qualquer situação, Ele é Deus sobre todas as coisas? Porque o maior milagre não aconteceu quando você conquistou um carro, quando você foi promovido do seu trabalho, quando você pegou o seu diploma nas mãos, quando você teve uma bênção material. Isso é muito importante, mas esse não é o maior milagre. O maior milagre Ele conquistou para você na cruz do Calvário, quando você entregou a sua vida para Jesus, reconhecendo e dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Este é o maior milagre, e é por isso que muitas coisas estão acontecendo. É por isso que Deus está permitindo muitas coisas acontecerem nos dias de hoje. Primeiro, porque tem muito crente que é crente, mas não é cristão. Crente até o diabo é. Tem muitas pessoas que não reconhecem que Jesus tem que mexer no calo, tem que tocar na ferida. Não precisava disso, mas o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele permite situações de tempestade, para nós reconhecermos que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E eu encerro dizendo: e eles chegaram do outro lado. Teve tempestade, teve medo, teve homem afundando, teve Jesus andando sobre as águas, teve Jesus levantando Pedro, teve Jesus acalmando a tempestade interna, teve Jesus acalmando a tempestade externa, mas eles chegaram do outro lado, eles atravessaram. Eu quero fazer uma oração por vocês para a gente encerrar. Eu já estourei meu limite, mas eu quero fazer uma oração para você. Primeiro, você que nunca entregou a sua vida para Jesus,
Você que nunca entregou sua vida para Jesus, você nunca orou dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Você sabe da Bíblia, você já até frequenta a igreja evangélica, você já, ou em outras denominações, ou até em outra religião, você talvez fala assim: mas eu conheço Deus, mas você nunca fez uma oração dizendo: Jesus, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Se você nunca fez essa oração, você vai fazer agora na tua casa. Você vai colocar a mão no teu coração e junto comigo você vai orar dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Repete comigo essa oração, diga: eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa literalmente viver como filho do Senhor, como filho de Deus. Pai, obrigado por essa oportunidade. Diga isso: Pai, obrigado por essa oportunidade, porque eu sei que junto com o Senhor nós atravessaremos e chegaremos do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, coloca aí, coloca se você fez isso aí, porque nós queremos orar por você, continuar orando por você. Se você entregou a sua vida, você fez essa oração pela primeira vez, coloca aí, coloca seu nome, diga: olha, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fiz essa oração de confissão, de entrega, de renúncia da minha carne, para que eu possa viver a vontade de Deus. Se você fez essa oração, Jesus está voltando, e não é tempo mais de nós brincarmos, não é tempo mais de nós ficarmos em cima do muro, é tempo de nós nos posicionarmos e reconhecermos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E eu quero orar por você que está no meio de uma tempestade agora. E eu quero dizer para você: Jesus está te ensinando nessa tempestade. Se Ele não muda as circunstâncias, Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei, Pai, que o Senhor está trabalhando nessa situação. Cuida, Deus, de todas essas vidas, em o nome de Jesus. Traz paz no meio dessa tempestade, e uma palavra profética sobre o coração dos teus filhos. Nós chegaremos do outro lado. Nós chegaremos do outro lado, porque o Senhor está conosco.